Naquela noite de Natal, o milionário Antenor Dávila descobriu que existe um tipo de solidão que nem o dinheiro consegue esconder. Ele ainda estava sentado à mesa onde acabara de ser rejeitado pela própria aparência, tentando manter a postura diante de um salão lotado, quando sentiu um toque leve puxar sua manga. Achou que fosse o garçom, mas quando olhou para o lado, viu uma menininha da cozinha, com não mais que 3 anos, encará-lo como se enxergasse algo que ninguém jamais enxergou nele. E então ela disse algo que nenhuma criança daquela idade deveria ser capaz de dizer. O mundo ao redor seguia iluminado, quente, festivo. Mas na mesa 14 havia um silêncio que parecia engolir o ar. A vela no centro tremulava sem força, refletida em 2 taças vazias que denunciavam a ausência recente. A cadeira em frente a dele, ainda ligeiramente afastada, era uma marca física da fuga elegante de Lorena Belmonte, minutos antes. Ela saiu tão rápido que o perfume caro ainda pairava no ar, misturado ao cheiro do jantar que ele sequer teve coragem de pedir. Antenor ajeitou o colarinho do terno, como quem tenta se certificar de que ainda existe dentro da própria pele. O tecido era novo, sob medida, impecável, mas por mais caro que fosse, ainda parecia grande demais para o homem que o vestia. O problema nunca foi a roupa. Era o corpo dentro dela, sempre avaliado, sempre insuficiente, sempre medido contra padrões que ele nunca alcançou, por mais que a vida se tornasse generosa no restante. O restaurante estava tomado por famílias que falavam alto, casais que se tocavam com intimidade, grupos de amigos que celebravam antecipadamente. Cada risada parecia ricochetear direto no peito dele, lembrando-o de tudo o que não tinha. Luzes douradas pendiam das paredes e refletiam em taças, mas nenhuma delas iluminava a mesa de Antenor. Ali, a claridade parecia sempre chegar atrasada. Ele baixou o olhar para o próprio celular, esperando por uma mensagem que sabia que não viria. Nenhum Feliz Natal, nenhum chega cedo amanhã, nenhuma voz do passado tentando alcançá-lo. Apenas o brilho indiferente da tela, acendendo com notificações de ofertas automáticas, que vinham como lembretes cruéis de que ninguém pensava de verdade nele naquela noite. O garçom passou rapidamente, porém desacelerou por um instante. Uma pausa breve demais para ser gentileza, mas longa o suficiente para ser pena. Antenor percebeu, sempre percebia. Olhou para a janela ao lado, onde o vidro embaçado distorcia as luzes externas, e por um segundo desejou que a própria imagem também ficasse borrada, menos nítida, menos real. A música natalina que tocava suavemente pelos alto-falantes parecia zombar dele. Noite feliz. Ele quase riu. Era o tipo de ironia que se tornava insuportável quando se estava sozinho no dia em que todo mundo fingia estar acompanhado. No fundo, havia algo mais profundo que a rejeição recente. Havia uma espécie de vazio antigo que se acumulava sobre os ombros, o mesmo que ele carregava desde os 8 anos, quando entendeu pela primeira vez que algumas pessoas tinham um brilho natural e outras precisavam construir o próprio brilho tijolo por tijolo, sem garantia de que alguém um dia repararia. E ali naquela mesa esquecida, não era apenas a solidão que apertava o peito. Era a sensação incômoda, dolorosa, íntima, de que ele sempre chegava atrasado para a própria vida. Enquanto todos pareciam pertencer a algum lugar, ele continuava procurando a porta certa, até que aquela mãozinha puxou sua manga. E o que ela disse em seguida mudou tudo. Antenor ainda tentava entender por que aquela menina o tocara daquele jeito quando ela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse escutando algo dentro dele. Não ao redor, mas nele. Era estranho, quase desconfortável. A maioria das pessoas olhava para Antenor e via apenas o que faltava. Aquela criança, por alguma razão, parecia ver o que sobrava. Seu coração está apertado, ela murmurou, como quem comenta o clima. A frase atravessou Antenor com uma nitidez que nenhum adulto naquela noite foi capaz de alcançar. A dor que ele vinha engolindo desde a saída de Lorena, desde tantas outras saídas, encontrou um ponto de escape inesperado. Ele piscou, tentando disfarçar,
mas sentiu o peso nas pálpebras, o calor subindo pelo rosto. Antes que conseguisse responder, passos apressados ecoaram atrás da menina. Uma mulher surgiu, ofegante, nervosa, com o uniforme da cozinha amarrotado e o rosto marcado pelo cansaço acumulado de longas jornadas. Melina! O nome saiu como uma súplica. Eu disse para você ficar lá dentro. Ela segurou o braço da criança com delicadeza, mas o olhar dela, quando encontrou o de Antenor, era um pedido silencioso de desculpa e de perdão também, como se ter uma filha curiosa fosse um crime. Me desculpa, senhor. Ela não queria incomodar. Hoje a creche não abriu e eu não tinha com quem deixá-la. Antenor tentou sorrir, mas foi inútil. O nó na garganta não dava espaço para palavras. Melina apertou o ursinho contra o peito e, antes de ser puxada, voltou a olhar para ele. Aquele mesmo olhar que ele não entendia. Um olhar que parecia enxergar algo trincado e tentar soprar para ver se colava. E então veio o que ele não esperava. Melina soltou suavemente a mão da mãe, contornou a mesa e, com a naturalidade doce de quem ainda não aprendeu a ter medo do mundo, estendeu a mãozinha para ele. Vem jantar com a gente, moço. A frase caiu no ar como uma pedra na água. Simples, improvável, completamente fora do lugar. A mãe arregalou os olhos, mortificada. Melina, para com isso, sussurrou, puxando a filha. Ele é um cliente, meu amor. A gente não... Mas a menina continuou ali, a mão estendida como se fizesse sentido convidar um estranho triste para o único lugar onde ela mesma encontrou acolhimento. A cozinha onde Rosa, sua mãe, passava as noites trabalhando. E foi aí que a sala inteira pareceu estreitar. Antenor percebeu olhares pesados vindo de mesas vizinhas. Percebeu também o desconforto da mãe da menina, a vulnerabilidade exposta sem querer. E percebeu algo ainda mais forte. O convite inocente dela era o primeiro gesto de humanidade verdadeira que ele recebia em muito tempo. Ele não deveria aceitar. Era estranho, inadequado, completamente fora do script social. Mas alguma coisa dentro dele, algo que o acompanhava há anos, silencioso e faminto, queria dizer sim. Um garçom passou atrás dele, derrubando uma bandeja com talheres que tilintaram no chão. O barulho ecoou como um sinal, um corte brusco no som ambiente, deixando Antenor momentaneamente parado no meio da própria vida. E nesse instante suspenso, cheio de ruídos abafados e silêncio por dentro, ele entendeu. Aquilo não era só um convite de uma criança, era um desvio, um afastamento súbito da rota que ele vinha repetindo há anos, um ponto de não retorno. A mãe puxou Melina pela segunda vez. Desculpa, senhor, ela não entende. Antenor finalmente respirou. E antes que a oportunidade desaparecesse, antes que o medo vencesse a fragilidade, ele abriu a boca e disse: Espera. A palavra saiu baixa, mas firme o suficiente para interromper a noite. Ele tinha acabado de atravessar a fronteira invisível entre o homem que engolia suas dores em silêncio e alguém que estava prestes a seguir uma criança para dentro de uma cozinha improvisada. Algo que ele jamais imaginou fazer. Se essa primeira virada já te tocou, se inscreve no canal, porque o que acontece depois desse espera muda tudo. Antenor não sabia exatamente o que esperava encontrar atrás da porta de serviço do restaurante, mas certamente não era aquilo. A cozinha parecia outro mundo, quente, viva, barulhenta. Panelas tilintavam. Vapor subia sem controle de tampas mal encaixadas, e o cheiro denso de alho refogado se misturava ao da fritura e ao perfume barato que alguém usava para tentar compensar horas de suor. Ali não havia música de Natal, nem decoração dourada. Havia trabalho, pressa e uma sobrevivência silenciosa. Melina entrou primeiro, puxando-o pela mão, como se ele fosse um visitante importante num lugar que só ela conseguia transformar em lar. A mãe da menina, Rosa, vinha atrás, tensa, segurando o avental como quem tenta arrumar dignidade entre costuras gastas. A gente não devia... Rosa começou, mas Melina já corria para o canto onde um pequeno banco de madeira ficava encostado na parede. Aqui, moço. Senta aqui. Antenor hesitou. Ele não pertencia àquele lugar. Não fazia parte daquele mundo de chão engordurado e pratos empilhados.
Era como se tivesse atravessado uma fronteira que ninguém atravessava por vontade. E ainda assim não conseguia dar um passo para trás. Patrício, o chefe, notou a presença incomum e virou o rosto com expressão confusa. Rosa, quem é esse? Um cliente, ela respondeu quase sem voz. A Melina chamou. Patrício ergueu uma sobrancelha, mas não discutiu. Apenas murmurou algo como não faz bagunça e voltou a cortar legumes com força demais, como se a faca também precisasse participar da conversa. Foi quando Rosa abriu uma pequena marmita de metal, tirada de uma sacola velha. Havia arroz, feijão, farofa e um frango tão desfiado que parecia ter sido espremido para render mais. A comida era pouca demais para 3 pessoas, e Antenor percebeu antes mesmo de Rosa tentar dividir. Ela colocou a maior parte no prato da filha, como se fosse um gesto automático aprendido pela repetição de muitas dificuldades. Depois, separou uma porção pequena para ela e quase nada para si mesma. Você não vai comer? Antenor perguntou com a voz mais suave que conseguiu. Depois. Ela precisa mais. Não era desculpa. Era hábito. E aquilo o atingiu de um jeito que nenhuma rejeição antes fora capaz de atingir. Melina, sentada no colo dele, começou a contar histórias sobre o ursinho, sobre a creche fechada, sobre como queria ganhar uma boneca com cabelo de verdade. Cada frase vinha acompanhada de gestos exagerados, como se o mundo inteiro coubesse na capacidade dela de imaginar. A cada palavra, Antenor sentia o peito amolecer, não pela fofura, mas pela ausência de maldade. Coisa rara. Rosa observava tudo enquanto mexia a panela na pia. Havia algo nos olhos dela, um misto de preocupação e surpresa, como se tivesse dificuldade de entender por que um homem como ele estava ali, ouvindo sua filha, sentado num banco que nem suportava direito o peso do tempo. Quando Melina, com toda a naturalidade, bocejou e apoiou a cabeça no ombro dele, Rosa deu um passo à frente. Ela está incomodando, eu tiro ela daqui. Não, Antenor respondeu antes que pudesse evitar. Ela não incomoda. Era a verdade. Não incomodava. Naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia sozinho. E isso não deveria estar acontecendo. Antenor percebeu tarde demais que estava atravessando outra linha invisível, uma que separava o conforto seguro do distanciamento, da vulnerabilidade de se importar. E vulnerabilidade sempre cobra um preço. Rosa franziu o senho, desconfiada. Por que você está aqui, Antenor? De verdade? A pergunta veio como uma lâmina fina. Ele abriu a boca, mas não soube responder. Porque ele também não sabia. E a verdade era perigosa demais para ser dita em voz alta. Melina levantou o rosto com os olhos semicerrados de sono. Tio Antenor, você vai vir amanhã também? Rosa engoliu seco. Patrício parou de cortar. A cozinha inteira pareceu segurar o ar. Antenor sentiu o mesmo aperto que sentia nas grandes decisões da vida. Mas desta vez, não era uma negociação milionária. Era apenas uma criança perguntando se ele voltaria. Um gesto simples, mas que poderia mudar tudo. Ele hesitou por um longo segundo, e foi esse segundo que fez Rosa entender o risco de deixar aquele laço crescer. E você? O que faria no lugar da Rosa, vendo sua filha se apegar assim tão rápido? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber. O salão do evento parecia maior do que qualquer lugar que Rosa já tivera coragem de entrar. Lustres imensos refletiam luz em centenas de cristais. O chão polido mostrava a própria insegurança dela, ampliada e distorcida. Melina apertava sua mão com força, como se estivesse pronta para correr caso a música cessasse, ou o olhar de alguém se tornasse duro demais. Antenor caminhava ao lado delas, arrumando a gravata a cada 3 passos. Ele parecia diferente naquela noite, não pela roupa, mas pela forma como tentava, de um jeito quase desesperado, equilibrar 2 mundos que nunca deveriam ter colidido. Quando os convidados perceberam quem ele trazia, o ar mudou. O rumor foi sutil no início, como o vento roçando cortinas. Depois ganhou forma, peso, intenção. Olhares atravessaram Rosa como facas. Olhares demorados, avaliadores, alguns francamente cruéis.
Quem é ela? Ele trouxe isso? Que história é essa? As palavras não chegavam inteiras aos ouvidos de Rosa, mas cortavam mesmo assim. Cada sílaba era um lembrete do lugar onde ela vinha, e do lugar onde, claramente, não era bem-vinda. Antenor tentou pousar a mão nas costas dela, mas ela recuou instintivamente, não por vergonha dele, mas pela súbita clareza de que estava exposta, de que aquilo era maior do que ela, maior do que Melina. Então, como um convite para o desastre, Lorena Belmonte entrou no campo de visão deles. Linda, elegante, segura. O tipo de pessoa que nunca precisou pedir espaço. O espaço sempre se retraiu para deixá-la passar. Ela sorriu ao vê-los. Mas era o tipo de sorriso que antecede um veneno. Antenor, disse, se aproximando com a suavidade de quem se acha superior até quando respira. Que surpresa te ver. Antenor respirou fundo. Rosa sentiu-o tensionar ao seu lado. Lorena. E quem? Ela virou-se para Rosa, avaliando-a como quem avalia um objeto fora de catálogo. Quem são essas suas acompanhantes? A palavra acompanhantes veio carregada de intenção. Não era pergunta, era acusação. Rosa tentou responder, mas a voz não saiu. Melina se encolheu atrás da saia da mãe. Essa é a Rosa. Antenor conseguiu dizer, a voz mais firme do que parecia. E essa é a Melina. A sobrancelha de Lorena arqueou. Uma faxineira? Perguntou tão baixo que só eles ouviram, mas com a crueldade de quem quer que doa. E você trouxe as consequências dela para um evento desses? Antenor endureceu, mas endurecer não era o mesmo que agir. Rosa sentiu o peito se fechar, sentiu as pernas fraquejarem e sentiu algo mais perigoso, a confirmação de todos os medos que tentou calar. Ela virou o rosto e foi nesse movimento que ouviu a risada abafada do grupo de mulheres atrás de Lorena. Uma risada pequena, mas afiada, o tipo de som que gruda na pele. Melina, vamos. A voz de Rosa finalmente saiu, rouca. Antenor estendeu a mão. Rosa, espera. Eu... Não. Ela recuou mais um passo. Eu não pertenço a esse lugar. Você sabe disso. Antenor abriu e fechou as mãos como se tentasse agarrar algo que já estava caindo. Eu só quis mostrar que você importa, mostrou. Rosa engoliu seco. Mostrou para o mundo inteiro o quanto eu não deveria estar aqui. Ela pegou Melina no colo, virou-se e atravessou o salão sem olhar para trás. Cada passo parecia um estalo, como se algo dentro dela estivesse quebrando, parte por parte. Antenor não conseguiu segui-la de imediato, porque atrás dele, Lorena murmurou. Você nunca vai ser levado a sério trazendo gente assim. E aquela frase, fez mais estrago do que qualquer rejeição anterior. Não pela crueldade, mas porque Antenor percebeu, num golpe seco, que ficou calado tempo demais. Quando finalmente correu atrás de Rosa, quando empurrou as portas do salão e desceu os degraus do jardim iluminado, o táxi já estava indo embora. Só restava o reflexo das luzes vermelhas desaparecendo na rua. Ele parou ali, sozinho, e entendeu que tinha acabado de perder algo que nenhuma fortuna podia recuperar. Se essa virada te arrepiou ou te revoltou, curte agora. Isso mostra que você está sentindo essa história junto comigo. O silêncio dentro do táxi era tão denso que Melina parou de balançar as pernas. Rosa olhava pela janela, mas não via nada. Só uma sucessão de luzes borradas, passando rápido demais. A maquiagem simples que ela tinha colocado com tanto cuidado estava quase toda desfeita. Não pelo tempo, mas pelas lágrimas que ela tentou inutilmente conter antes de entrar no carro. Melina encostou a cabeça no ombro da mãe. Mãe, a gente fez algo errado? A pergunta quebrou o pouco de ar que Rosa ainda segurava no peito. Não, amor. Ela passou a mão no cabelo da filha. A gente não fez nada errado. Só não era o nosso lugar. A voz dela tremia como quem tenta segurar um castelo prestes a desmoronar. O motorista, que já tinha visto de tudo, olhou pelo retrovisor e depois voltou os olhos para a estrada. Havia ali um respeito silencioso pelo sofrimento de alguém que estava tentando não desmontar na frente da própria filha.
Quando chegaram em casa, Rosa pagou a corrida com mãos trêmulas. O carro foi embora, mas o peso ficou. A viela estreita, o portão simples, a luz fraca, tudo parecia menor, como se o mundo tivesse se contraído em volta delas. Dentro da casa, o silêncio se tornou ainda mais cruel. Rosa tirou as sandálias, colocou-as ao lado da porta e respirou fundo. Só então percebeu que ainda segurava o embrulho que Melina ganhou naquela tarde. Um desenho que ela tinha feito para Antenor, dobrado com cuidado. Ela colocou o papel sobre a mesa e se sentou, apoiando o rosto nas mãos. O choro veio sem pedir permissão. Um choro mudo, sufocado, de alguém cansado de ser forte o tempo todo. Melina subiu no colo dela sem dizer uma palavra. Mãe, o tio Antenor vai voltar? Rosa apertou os olhos com força. Eu não sei, filha. Naquele mesmo instante, do outro lado da cidade, Antenor descia as escadas do salão praticamente correndo. A respiração vinha curta, o peito ardendo, não pelo esforço, mas pela culpa. Ele alcançou a rua e viu apenas as lanternas do táxi desaparecendo na esquina. Ele ficou ali parado, imóvel, como se o mundo tivesse caído em silêncio de repente. Depois, caminhou até o carro, mas não entrou. Encostou as duas mãos no capô e abaixou a cabeça. A raiva que sentia não era de Lorena, era de si mesmo, da própria covardia, da própria hesitação, da própria necessidade desesperada de ser aceito por pessoas que não significavam nada. Ele subiu no carro e dirigiu. Não lembrava o caminho. Só percebeu onde estava quando reconheceu a viela da casa de Rosa. Ele estacionou alguns metros adiante e respirou fundo antes de bater à porta. Nenhuma resposta. Ele bateu outra vez. Rosa, por favor. Só me escuta. Do outro lado, Rosa ficou imóvel. Não era indiferença. Era medo. Medo de abrir a porta e perder de novo. Medo de acreditar e se machucar mais uma vez. Mas então Melina escorregou do colo dela e correu até a porta, a mão pronta para girar a maçaneta. Melina, espera. Tarde demais. A porta abriu devagar, revelando Antenor na soleira. Ele parecia menor, como se carregasse peso demais nos ombros. O terno estava amarrotado, a gravata torta, o rosto marcado, não pela vergonha, mas pela consciência do estrago. Eu errei. Foi a primeira coisa que conseguiu dizer. A voz baixa, tremida. Rosa, por favor, me escuta? Ela não respondeu. Apenas olhou para ele com os olhos vermelhos. Não de raiva, mas de dor. Antenor respirou fundo e tirou algo do bolso. O desenho. Aquele que Melina tinha feito semanas antes. As 3 figuras de mãos dadas. Ele abriu o papel com cuidado, como se fosse sagrado. Eu trouxe porque eu não quero perder isso. Não quero perder vocês. Melina deu um passo à frente e tocou o desenho, os olhos marejados. Rosa desviou o olhar, tentando se proteger da esperança que começava a quebrar a defesa dela. Antenor não insistiu. Colocou o desenho sobre a mesa, em silêncio, e deu um passo para trás. Eu vou esperar. O tempo que for, disse ele com honestidade crua. Só não fecha a porta completamente. E então ele se virou para ir embora. Mas antes de atravessar a viela, Rosa finalmente encontrou sua voz. Antenor. A palavra saiu baixa, mas carregada de tudo que ela não conseguiu dizer antes. Fica. Só hoje. Ele parou. Respirou fundo. E voltou. Não como quem vence, mas como quem entende onde realmente pertence. Se essa parte te tocou de verdade, considere apoiar nosso canal com um Super Thanks, ou se inscreva, caso ainda não seja inscrito. Seu apoio ajuda a manter vivas histórias profundas como essa. O sol daquela manhã entrou pela janela pequena da casa de Rosa, como se soubesse que havia algo novo ali dentro. Não era exatamente paz. Era outra coisa, algo mais silencioso, mais maduro, quase frágil. O tipo de calma que só aparece depois que alguém decide ficar, mesmo quando seria mais fácil ir embora. Antenor estava sentado à mesa pequena de plástico, com uma caneca de café quente entre as mãos. O desenho de Melina, agora pregado na parede com um pedaço de fita adesiva, parecia observar tudo.
As 3 figuras de mãos dadas eram um lembrete simples, quase infantil, mas que dizia mais do que qualquer palavra elaborada. Era ali que ele queria estar. Ali que ele se reconhecia. Rosa terminava de arrumar a cozinha. Nada na rotina pareceu mudar, mas tudo tinha mudado. Melina, ainda com o cabelo bagunçado e pijama amarrotado, se sentou no colo de Antenor como se aquele fosse seu lugar desde sempre. Ele a abraçou com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso demais. Rosa observou a cena por um instante, tentando entender por que aquilo lhe parecia tão certo. Apesar do medo, apesar do passado, apesar do mundo inteiro dizendo que não fazia sentido. Ela não sabia o que chamariam aquilo. Família? Começo? Tentativa? Talvez nada disso precisasse de nome. O importante era que, pela primeira vez em muito tempo, ninguém ali estava sozinho. Antenor levantou o olhar para Rosa. Obrigado por me deixar ficar. Ela respirou fundo, sem desviar os olhos. Não sei o que vai ser daqui para frente, confessou. Mas hoje você está aqui, e isso já basta. E ele entendeu. Não como um homem que exige garantias, mas como alguém que aprendeu a aceitar o que a vida oferece, um dia por vez. Não havia promessa grandiosa, não havia plano perfeito. Havia presença. Havia cuidado. Havia aquela pequena casa que agora parecia maior porque tinha espaço para 3. A vida não se transformou num conto de fadas da noite para o dia. Rosa ainda tinha contas a pagar. Antenor ainda lutava contra a própria insegurança e contra a pressão de um mundo que sempre o julgou pela aparência e pelo status. Melina ainda tinha sonhos simples e perguntas difíceis. Mas naquele espaço apertado, havia verdade. E a verdade, às vezes, é tudo o que alguém precisa para recomeçar. A moral daquela história não era sobre um milionário que salvou uma família simples, nem sobre uma mãe que resgatou um homem ferido. Era outra coisa, bem mais real. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de um lugar onde possa simplesmente ficar. Onde não precise fingir. Onde possa respirar. Onde alguém a olhe nos olhos e diga, mesmo sem palavras, eu vejo você. E agora, olhando para você que está aqui até o fim, sim, você. Talvez essa história tenha te tocado porque, de alguma forma, fala de algo que você também viveu, ou ainda vive. Talvez você conheça a sensação de não se sentir suficiente, de tentar caber em mundos que nunca foram seus, de querer apenas ser visto, ouvido, acolhido. Se for o seu caso, eu quero te dizer uma coisa simples, mas verdadeira. Você não está sozinho. E histórias como essa existem justamente para lembrar que vínculos podem nascer nos lugares mais improváveis e que, às vezes, o amor não chega fazendo barulho. Ele chega quieto, do jeito certo, no momento certo. Obrigado por assistir até aqui. Obrigado por sentir junto. Isso significa mais do que você imagina. Se quiser continuar caminhando com a gente, tem outro vídeo te esperando logo aqui ao lado. Talvez ele também encontre você onde estiver agora. E, de verdade, volte quando quiser. A porta está sempre aberta.